Olá pessoal, eu sou Imaculada Oliveira, sou professora de língua portuguesa. A gente vai continuar nossas revisões, voltada para o Enem, tomando como base questões neste projeto do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria Estadual de Educação, o cursinho preparatório para o Enem e para o EMA. E as questões que a gente vai estar respondendo, vocês podem acessar no link aqui abaixo deste vídeo para poder estar conferindo certinho, relendo, tentando responder com mais calma. E aí a gente vai começar neste momento a nossa revisão, tratando de questões do Enem. E aqui o tema a gente vai trabalhar com texto informativo, São textos muito importantes que a gente precisa ter essa habilidade de fazer a leitura e interpretar adequadamente a informação, a finalidade, o conteúdo em si que quer ser repassado em cada um desses textos informativos. Então a gente vai continuar aqui, questão 20, Enem 2022, com a leitura do texto. São vários os fatores internos e externos que influenciam os hábitos das pessoas no acesso à internet, assim como nas práticas culturais realizadas na rede. A utilização das tecnologias de informação e comunicação está diretamente relacionada aos aspectos como conhecimento de seu uso, acesso à linguagem letrada, nível de instrução, escolaridade, letramento digital e etc. Os que detêm mais recursos, os mais escolarizados, são os que mais acessam a rede e também os que possuem maior índice de acumulatividade das práticas. Então, a gente tem que prestar atenção nessa informação aqui desse parágrafo. A análise dos dados nos possibilita dizer que a falta de acesso à rede repete as mesmas adversidades e exclusões já verificadas na sociedade brasileira no que se refere a analfabetos, menos escolarizados, negros, população indígena e desempregados. Isso significa dizer que a internet, se não produz diretamente a exclusão, certamente a reproduz, tendo em vista que os que mais acessam são justamente os mais jovens, escolarizados, remunerados, trabalhadores, qualificados, homens e brancos. Aí a gente vem para a questão, está falando da questão da internet, Qual é o perfil dessas pessoas que mais acessam as informações? Tem algumas características e o teor principal do texto está diretamente relacionado a isso, As informações e qual o perfil das pessoas, que mais acessam a determinadas informações. Ao analisarem a correlação entre os hábitos e o perfil socioeconômico dos usuários da internet no Brasil, os pesquisadores. E aí, qual é a questão que a gente precisa ter cuidado para fazer a interpretação correta desse texto? Que a gente tem uma correlação. Qual é essa correlação? De um lado, a gente tem os hábitos, E também a gente tem o perfil socioeconômico desses usuários da internet. Então, essas duas relações, elas vão influenciar na questão da acessibilidade de determinadas informações. E com isso, com essa discussão apresentada, os pesquisadores, diante desse contexto, aí o que é que eles querem apontar, Qual a conclusão que eles chegam diante dessa relação? Alternativa A. Os pesquisadores apontam o desenvolvimento econômico como solução para ampliar o uso da rede. Alternativa B. Os pesquisadores questionam a crença de que o acesso à informação é igualitário e democrático. Será que é isso? Alternativa B. Os pesquisadores afirmam que o uso comercial da rede é a causa da exclusão das minorias. Alternativa D. Os pesquisadores refutam o vínculo entre níveis de escolaridade e dificuldade de acesso. Ou a alternativa E. Os pesquisadores condicionam a expansão da rede à elaboração de políticas inclusivas. E aí a gente tem que voltar lá no texto e ver a relação que eles estão fazendo, Que ele fala, que os menos escolarizados, negros e a população indígena, desempregados, eles são o quê? Eles estão relacionados, imersos a essa questão da verificada na sociedade, A exclusão, na verdade, que ele está falando. E aí ele mostra que a internet, se ela não reproduz diretamente a exclusão, ela reproduz, por quê? Porque os que mais acessam são justamente os mais jovens, escolarizados, remunerados, trabalhadores, qualificados, homens e brancos. Então, a gente tem um perfil aqui, que está sendo apresentado pelos pesquisadores, de quem mais acessa essas informações. Então, com base nisso, a gente vai para as alternativas e a gente vai chegar à conclusão de que
Os pesquisadores, né, quando a gente faz a análise, a gente vai ver que a análise dos dados, aí eu até grifei aqui, analfabetos, menos escolarizados, negros, população indígena e desempregados, e aí a gente consegue alcançar, né, a interpretação principal e chegar ao gabarito, que é o quê? Que os pesquisadores questionam a crença de que o acesso à informação é igualitário e democrático, né? Será que de fato acontece isso? Se a gente for ver as características, né, e o perfil das pessoas que mais acessam, a gente vai ver que esse questionamento de fato ele é válido, né? E o nosso gabarito é a alternativa B. Então a gente vai continuar, vai fazer mais uma questão, né, falando sobre interpretação de texto informativo, e o próximo texto trata: os números preocupantes sobre a saúde do brasileiro indicam que alguns hábitos alimentares favorecem o crescimento da incidência dos índices de sobrepeso e obesidade, e, paralelamente, de doenças como diabetes e hipertensão arterial. Isso sinaliza que o Brasil precisa reforçar suas políticas públicas para a conscientização sobre a alimentação adequada. Então é um tema, né, que é uma perspectiva atual que trata dessa questão da saúde, né, os hábitos alimentares, e aí o autor vem discorrer sobre isso, sobre a conscientização relacionada a uma alimentação adequada. Entre as diversas ações em curso, merece destaque a questão da rotulagem dos produtos industrializados. Aí a gente tem aqui o modelo semafórico nutricional, que indica as quantidades de ingredientes como açúcar, gorduras e sal na parte frontal da embalagem, de acordo com as recomendações de consumo diário adotadas em alguns países da Europa e Estados Unidos. Então a gente tem essa defesa aqui, né, da importância, da necessidade de ter esse modelo semafórico nutricional, né, indicando o quantitativo, né, de ingredientes pertencentes, né, na verdade, que integram determinado produto. Ou das figuras geométricas, na cor preta, com inscrições como alto em açúcar ou alto em gordura saturada, adotado no Chile, são algumas das alternativas. Então, o próprio produto já sinalizando, né, quais componentes, né, o tanto de açúcar, de gordura, de produtos que são prejudiciais à saúde, para a pessoa já fazer o consumo e olhar, já está de fato mais explicitado, né, as causas, né, prejudiciais. Esse seria, segundo alguns representantes do setor, o modelo mais eficiente na transmissão da mensagem ao consumidor. Mas cabe a pergunta: mais eficiente informar ou aterrorizar? Como que seria isso, né? Será que se a gente olhar lá, quando a gente vai olhar 1 quilo de açúcar, tem lá os produtos ou uma outra coisa que a gente gosta muito de consumir, e aí vê lá o que realmente está ali contendo de produto que é prejudicial à saúde, será que essa informação vai só informar ou aterrorizar, ou as duas coisas, né? Então é um questionamento aqui que a gente tem no texto. Com base nisso, a gente vem para o enunciado da questão. Apoiando-se na premissa de que alguns dados contidos nas embalagens dos alimentos podem influenciar hábitos alimentares, esse texto faz uma crítica a quê? Então, de fato, né, o enunciado já sinaliza que essas embalagens, as informações constantes que vão constar nessas embalagens, partindo do pressuposto de que isso vai influenciar hábitos alimentares, então esse texto faz a crítica a quê? Qual a crítica que tem por trás disso? Alternativa A forma de organizar as informações nos rótulos dos produtos. Alternativa B, as práticas de consumo e sua relação com a saúde alimentar do brasileiro. Alternativa C, a relação entre os índices de sobrepeso e determinadas epidemias. Alternativa D, as políticas públicas de saúde adotadas por países estrangeiros. Alternativa E, ao desconhecimento da população sobre a composição dos alimentos. Então, aqui é uma interpretação bem assim profunda que a gente vai precisar ver, porque tem que entender o teor mesmo crítico, reflexivo que tem por trás disso, né? Dessas embalagens constarem essas informações. Então, tem uma crítica por trás disso, a gente precisa ter essa reflexão mesmo, né? É um problema mesmo bem nítido que a gente pode já está sinalizando com a leitura desse texto, e aí a gente vai ver que, aí aqui eu trago mais para enfatizar, né, as informações referente ao contexto que foram apresentadas, descritas, o que o autor está apresentando, e aí a gente vem aqui reforçando, né,
Esse seria, segundo alguns representantes do setor, o modelo mais eficiente na transmissão da mensagem ao consumidor. Muitos defendem que isso seria bom, essas informações estarem presentes nos rótulos. Mas cabe perguntar, mais eficiente em informar ou em aterrorizar? Então a gente tem que refletir sobre esse questionamento que o próprio texto já vem trazendo. Então, se a gente for verificar, esse texto ele faz uma crítica, de fato, né, à forma de organizar as informações nos rótulos dos produtos, porque pode se influenciar, mas tem também um teor que pode, de alguma forma, aterrorizar com a própria indagação da pergunta, né, que a gente viu. Então, o nosso gabarito é a letra A. A gente vai fazer mais uma questão sobre esse tema, né, tratando de interpretação de texto informativo, e a gente vai trabalhar com o tema Enem 2021. O título do texto é Letramento entra em cena. Houve uma significativa mudança conceitual com a entrada em cena da ideia de letramento ou níveis de alfabetismo, a partir da década de 1980. Trocando em miúdos, deixou-se de lado a divisão entre indivíduos alfabetizados, né, ou seja, capacitados para codificar e decodificar os elementos linguísticos, e os analfabetos. O letramento implica associar escrita e leitura a práticas sociais que tenham sentido para aqueles que as utilizam, além de pressupor níveis de domínio das práticas que exigem essas habilidades. E aí a gente tem essa relação do texto, falando de letramento, e todo esse contexto, aí a gente vai verificar o que é que o enunciado vai solicitar para a gente diante da interpretação desse texto informativo. A ideia de letramento compreende a alfabetização de forma processual, né? A gente precisa ter em mente dessa questão do letramento. Para a leitura e análise do texto, para que o cidadão entre efetivamente no mundo da escrita, a escola deve dar condições a ele de. Então, a gente vem tratando do letramento e precisa ver dessas condições que o cidadão precisa ter, né? A escola deve dar essas condições a ele de. Quais são essas condições? Alternativa A, de dar sentido ao que é lido. Pense nesse aspecto que ele fala da alfabetização de forma processual, está falando do letramento, então a gente tem que atentar para isso para poder ver qual é essa condição que a escola tem que dar ao estudante. Alternativa A, dar sentido ao que é lido. Alternativa B, decodificar as palavras. Alternativa C, expressar-se oralmente. Alternativa D, assinar o próprio nome. Ou alternativa E, soletrar as palavras. E aí vocês vão ler com mais calma aqui o contexto, né, que o texto vem trazendo, essa referência, né, do letramento, de o que a escola precisa propiciar para o estudante, e fazendo esse contexto, associando com o letramento, considerando a alfabetização uma forma processual, a gente vai ver que o nosso gabarito é a alternativa A. Por quê? Porque quando a gente fala de letramento, essa questão do cidadão, né, que ele precisa efetivamente estar no mundo da escrita, ele precisa ter condição de dar sentido ao que é lido. Porque muitas vezes, quando a gente fala de alfabetização, de letramento, a gente acha que é ler e codificar e decodificar as letras, né? Mas aí a pessoa começa a ler, decodifica e termina de ler o que leu, não entende. Então, a gente precisa, né, a escola tem que dar condição para que o aluno ultrapasse isso e ele, de fato, consiga fazer a leitura e dar sentido ao que é lido. Então, a alternativa A é o nosso gabarito. E a gente vai responder mais uma questão de interpretação de texto informativo, em 2020, e o título do texto é: qual a influência da comunicação nos fluxos migratórios? Então, a gente vai ver que é algo, assim, muito forte, né? Porque a questão da migração, do fluxo migratório, a língua é uma forma de comunicação. Então, a comunicação precisa ser eficiente. Então, esse aspecto linguístico é um ponto, assim, muito delicado e importante a gente considerar quando a gente fala dos fluxos migratórios. E é isso que inicia o texto com essa pergunta, né, fazendo essa indagação. Denise Kogo, doutora em comunicação, discute a relação entre as tecnologias digitais e as migrações no mundo. Então, já há pesquisadores, né, estudiosos, que já têm pesquisas, que já têm preocupação referente a essa temática. E aí a gente vai continuar falando um pouco sobre a pesquisa dessa doutora. Para a especialista,
grande parte das apresentações e das experiências que conhecemos dos imigrantes chega pela mídia, né? Então, é comum estar assistindo e ver os noticiários falando sobre essa questão dos imigrantes. E aí ela pontua que muitas dessas informações a gente vai conhecer, vai chegar para a gente por meio da mídia. Entre aspas, né? A mídia é mediadora das relações, explica. O imigrante não é só um sujeito econômico, mas explica Kogo, né? Que é a doutora. Ele é um sujeito sociocultural. Portanto, a comunicação integra a trajetória das migrações dentro de um processo histórico. Abre aspas. Desde o planejamento e o estudo das políticas migratórias para o país de destino até o contato com os amigos e familiares, o encontro dos fluxos migratórios com as tecnologias digitais traz novas perspectivas para os sujeitos. Também se abre a possibilidade para que, com o celular na mão, os próprios imigrantes possam narrar suas histórias, construindo novos caminhos. Analisa. E aí, considerando esse contexto da imigração, essa forma de comunicação, né, que é apresentada, né, no texto que a gente acabou de ler, a gente vai ver o enunciado da questão. Ao trazer as novas perspectivas acionadas pelos sujeitos na escrita de suas histórias, o texto ele apresenta uma visão positiva sobre a presença da. Então, a gente vê essa questão da imigração, tem um texto, vai sendo discorridas informações acerca disso, né? A pesquisadora tem lá as contribuições dela, que ela vai narrando, que vai descrevendo no texto, e aí a gente vê que a gente tem as perspectivas acionadas pelos sujeitos na escrita de suas histórias. E aí a gente tem uma visão positiva que está presente no texto que a gente acabou de ler. Então, para a gente poder conseguir responder de forma assertiva, né, pontual, alcançar o gabarito, a gente tem que pensar em mente desse contexto e voltar no texto, né? Vocês vão pausar e vão voltar no texto e ver qual é essa visão positiva que a gente consegue verificar no texto referente a esses sujeitos, né, que estão sendo descritos nesse contexto aqui. Aí a gente vai detalhar as alternativas e vamos ver qual é o gabarito da questão. Alternativa A. Será que a visão positiva diz respeito à economia na formação cultural dos sujeitos? É um aspecto positivo que a gente vê no texto? Alternativa B. Manifestações isoladas nos processos de migração. É uma informação que está no texto, mas esse está no texto é uma visão positiva? Não é só estar no texto, precisa ter essa perspectiva que está sendo solicitada aqui no enunciado. Alternativa C. Narrações oficiais sobre os novos fluxos migratórios. Será que é essa a alternativa? D. Abordagens midiáticas no tratamento das informações. E. Tecnologias digitais nas formas de construção da realidade. Essa questão a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque se a gente for olhar, praticamente todas as alternativas, elas são mais ou menos plausíveis ao texto, ou seja, a gente olha o enunciado, a afirmação, e tem alguma coisa relacionada a isso lá no texto. Então, a gente pode dizer, essa afirmação bem aqui, narrações oficiais sobre os novos fluxos migratórios, eu estou vendo lá no texto alguma coisa sobre fluxos migratórios. Tem abordagem midiática, a gente vai lá no texto, a gente percebe que tem abordagem midiática. Tem tecnologia digitais nas formas de construção da realidade, se a gente for ver aqui no texto, ele fala da forma que ele mesmo consegue pegar, né, e fazer uso do celular, quando o enunciado diz. Também se abre a possibilidade para que, com um celular na mão, os próprios imigrantes possam narrar as suas histórias, construindo novos caminhos. Analisa. Então, isso aqui é presente no texto. E aí, quando a gente trata de interpretação textual, não é só olhar o enunciado da alternativa e ver se ele está certo, porque a alternativa pode ter uma afirmação que está verdadeira, mas ela está verdadeira em relação ao que está sendo solicitado no enunciado, e aí a gente precisa ter cuidado, porque é nesse ponto que muitas vezes a gente erra uma questão que cobra interpretação textual, tá? E aí a gente fazendo a interpretação certa, vocês vão pausar, voltar lá no texto, verificar certinho cada afirmação das alternativas com o que está sendo pedido no enunciado, a gente vai chegar que o nosso gabarito da questão é o quê? Alternativa E, que a gente vai verificar que o que é apresentado dos sujeitos na escrita de suas histórias
enquanto uma visão positiva é relacionado em relação à presença de tecnologias digitais nas formas de construção da realidade. Então, a gente tem essa ferramenta e é isso que está diretamente relacionado ao enunciado, ao que está sendo pedido e solicitado na questão, né? Então, tanto essas questões, mesmo sendo de tipos de texto diferentes, aqui no caso, texto informativo, ou o próprio texto publicitário, a gente tem esse teor de que a gente tem uma pergunta em que, muitas vezes, as alternativas elas estão certas, no sentido de ter uma afirmação que é coerente, que é verdadeira, mas essa coerência tem que ser de acordo com o enunciado para a gente não correr o risco de perder uma questão que é predominantemente de interpretação textual. Então, a gente vai continuar nossas revisões, eu vou aguardar vocês nos próximos vídeos e a gente vai continuar fazendo as nossas revisões voltadas para o Enem.